liberdade. É assim que Deus propõe que nós possamos estar vivendo, e essa liberdade, no momento em que nós estamos comemorando nessa semana a independência do nosso país, nós agradecemos porque temos uma liberdade que transcende, que vai muito mais além da independência. É a liberdade que todo ser humano usufrui quando crê em Jesus e se liberta da escravidão, da culpa que é gerada pelo pecado, pela desobediência, pela condição humana que nós vivemos, essa contingência que é impossível nós não pecarmos, mas agradecemos a Deus porque Ele nos libertou das consequências do pecado. E quando o apóstolo Paulo, dirigido, orientado pelo Espírito Santo, ele nos fala daquilo que Jesus fez na nossa vida, ele transcreve da seguinte forma: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14, então nos fala que Deus, nosso Deus e Pai, Ele quer que nós vivamos debaixo, sob essas três condições importantes que nós encontramos nesses dois versículos. O primeiro aspecto importante é que ele nos transportou do império das trevas. Então, esse domínio que faz com que a gente viva uma vida muitas vezes deficiente, uma vida pautada em medos, em ansiedades, em angústias, muitas vezes frustrações. Agora nós podemos ter a certeza de que temos luz, porque viver dessa forma, a palavra de Deus caracteriza como sendo uma vida vivida nas trevas. E quando o povo judeu estava longe do Senhor, quando ele havia desobedecido muito, lá no profeta Isaías, nós temos uma promessa, uma garantia que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. E ele termina essa ideia nos falando como que Deus fez isso. Porque um menino nos nasceu, Jesus. Um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, o primeiro aspecto fundamental é que das trevas para a luz. Por isso que Jesus ele se apresentou como sendo a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, liberdade é a capacidade de poder perceber, de poder ver com os olhos do coração, com os olhos da alma, a nossa vida, uma vida diferente, uma vida que depende totalmente daquilo que Jesus fez por nós. Em segundo lugar, ele nos fala de uma escravidão para a redenção, da escravidão para a libertação. Quando o povo passou 430 anos no Egito, ali então nós vimos que nos últimos anos foram anos muito difíceis, eles clamaram a Deus e Deus então levantou alguém para que pudesse trazer para eles a orientação precisa, exata, a luz, para que eles pudessem entender que Deus estava pronto a fazer uma grande redenção, uma grande libertação. E ali, então, o sacrifício de um cordeiro já estava sinalizando que no futuro nós teríamos alguém que nos libertaria dessas consequências da escravidão, a tristeza, a opressão, a falta de ânimo muitas vezes. Então, a palavra diz que Jesus se entregou por nós para nos remir, para nos comprar, então. E através desse resgate, dessa compra, Deus quer fazer com que eu e você sejamos parte de um povo dedicado, um povo que está preparado para fazer o bem. E quando Jesus se colocou como sendo o exemplo para nós, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o resgate por muitos, isso é libertação. Então, esse é o segundo aspecto importante, em quem temos a redenção, em quem temos a libertação, em quem temos aquele que pagou o preço para que nós pudéssemos ter liberdade. E, em segundo lugar, nós então estamos vendo como é importante viver uma vida que nós podemos ter a certeza que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Terceiro,
nós vamos ver que da culpa para a liberdade, da culpa. Agora nós temos a certeza de que Jesus morre por causa dos nossos pecados. Ele morre para que nós tenhamos perdão. Ele morre no nosso lugar, ele nos substitui, mas ele ressuscita. Então ele morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, como nós encontramos registrado na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. Então esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos viver uma vida em que, como nós sabemos, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado nosso, o meu e o seu pecado, se nós crermos única e exclusivamente nele, se o aceitarmos como nosso Senhor e o nosso Salvador, se já o convidamos para entrar na nossa vida. É interessante, às vezes as pessoas não se apercebem que Jesus é aquele que está convidando. Estou à porta e bato. Vinde a mim, vós todos estáis cansados. Se você ouvir a minha voz, então nós temos aqui a decisão pessoal e individual de cada um de nós, mas o convite é estendido para todos, porque a graça de Deus ela é oferecida para todos os seres humanos indistintamente. Então nós louvamos, agradecemos a Deus por três aspectos importantes que nós podemos pensar neste momento de independência, mas muito mais de independência, de libertação. Quais são os três aspectos? O primeiro, a certeza de que nós temos luz. Jesus é a nossa luz. A certeza que Ele morreu por causa dos nossos pecados. A certeza do perdão. E quando o salmista nos fala a respeito dessa ação de Deus na nossa vida, ele nos diz que se tu, soberano, Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então, se você quer temer a Deus, nós vamos ter certeza de que Jesus fez isso por nós. Ele fez com que nós pudéssemos, então, ter a certeza que Ele apagou da nossa vida todas as consequências do pecado, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E porque Cristo Jesus nos libertou dessa lei, a lei do pecado, para vivermos uma lei agora de vida e vida abundante. Então, nossa súplica é que cada dia mais nós possamos viver fundamentados nesse texto tão decisivo para a nossa vida. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. E esse reino é um reino da luz, é um reino de Jesus, em quem nós temos a redenção, ou seja, fomos resgatados e, como consequência disso, o perdão dos nossos pecados. É isso que nós queremos suplicar que Deus faça, que todos os dias nós possamos estar vivendo nesses três aspectos fundamentais da vida daquele que crê em Jesus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.